Nós convidamos para participar do nosso programa a psicóloga da Secretaria do Desenvolvimento Social, a Vanessa Moraes, e ela está aqui para nossa satisfação para participar do nosso programa e dizer como está sendo o trabalho desenvolvido na parte de saúde mental nesta situação difícil, Vanessa. Bom dia. Bom dia. Bom dia quem está nos escutando. Um prazer estar aqui falando, né, um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo já há 19 dias hoje, com o pessoal que veio de Eldorado do Sul, né, está acolhido no nosso ginásio municipal. Hoje pela manhã mudamos esse local, né, para um local menor, pois estamos agora com poucos. E desde o primeiro dia estamos surpresos, eu diria, né, com a resiliência das pessoas que aqui estão no nosso município. São pessoas que vieram até aqui após enfrentar a perda de tudo, após passar dias dentro da água, algumas famílias dias dentro dos carros, aguardando resgate, aguardando socorro, mas famílias que em nenhum momento desistiram. Famílias que a gente vê a vontade e o desejo, né, Alvorino, de recomeçar. Acho que isso é tão bonito a gente ver, porque acho que a gente, enquanto psicólogo, enquanto profissionais da linha de frente, a gente espera ver essas pessoas totalmente desiludidas, e não é o que a gente vê. A gente vê famílias que sim sofrem, famílias que têm momentos de tristeza, famílias que se assustam com o barulho da chuva, famílias que a gente vê que a chuva perturba quando começa novamente, mas famílias que estão todos os dias com um sorriso e prontas para recomeçar. Quando se lida com um desastre como o que essas famílias enfrentaram, a gente espera que eles desenvolvam um transtorno de estresse pós-traumático, né? E poucos vêm desenvolvendo isso. A gente, desde o primeiro dia, está contando com a equipe também, além da assistência social, né? Com a equipe de saúde mental do município direto, né? Para dar esse suporte aí mais direcionado para essas questões que surgem. E todo dia é uma nova surpresa. Essa semana a gente teve muitas famílias que retornaram para os seus municípios, famílias que recomeçaram em outros municípios, inclusive aqui em Camaquã, famílias que alugaram novos imóveis porque não querem voltar para o município de Eldorado, mas todos com esse sentimento de recomeçar. E isso nos dá força, porque a gente que está ali desde o primeiro dia, né, os voluntários, os técnicos, os profissionais, chega um ponto que começa, né, eu estava escutando o pessoal de Arambaré, né, também ficar fragilizado. E essas famílias que estão aqui no nosso ginásio nos dando força, porque o espírito deles é esse, de recomeçar. E isso é incrível. Algumas coisas desde o início nos chamam a atenção, né? Falei agora da questão da chuva. Logo nos primeiros dias, por exemplo, teve uma família que um homem adulto da família já era meio-dia num dia de chuva e ele não tinha levantado do colchão ainda no ginásio, né? E eu fui conversar com ele, né? Entender o que estava acontecendo, e ele muito assustado, porque ele tinha ido até o Nacional e não tinha visto movimento nas ruas, era um dia de semana, e ele já estava preocupado se a água ia chegar aqui, porque ele tinha visto que a Lagoa dos Patos estava subindo. Então a gente vê o quanto isso mexe, né? E a gente conversou, conseguiu intervir, atendeu algumas demandas pontuais que a família ainda estavam, né? Porque o sofrimento deles é causado por demandas bem pontuais. Por exemplo, este mesmo rapaz, um rapaz jovem, né, com a família, com a esposa e os filhos, ele grande, e a gente ainda com dificuldade de encontrar roupas para ele. E ele sim, ele estava ali tapado, além do medo da chuva que ele estava escutando, né, e do medo de que a água pudesse chegar aqui, também ele estava com a dificuldade de encontrar roupas. Resolvemos essa demanda pontual, e do meio-dia para a tarde ele era outra pessoa. Ele já era um novo homem, né? Conseguiu já se reestabelecer com essa demanda, e que isso estava, sim, afetando a saúde mental dele. Ele estava em pânico, então. Exatamente, né?
E muitos, né? As crianças nas primeiras noites com dificuldade de dormir, né? Relembrando, porque é isso, eles viveram, as famílias. Se eu contar para vocês que hoje a gente está no 19º dia e tem famílias que não trouxeram ainda o que viveram lá de estresse. E a gente também, enquanto equipe, não aborda isso, porque a gente está aqui para tentar reerguer eles, né? Não ficar revivendo os traumas. E sim, quem tem que reviver, vamos, né, trabalhar com isso, trabalhar com as equipes de saúde mental. Já tivemos atendimentos com a psiquiatra lá, de quem precisou. E isso é muito importante. Mas eu acho que a palavra principal é recomeçar, é essa que tem que estar nos nossos dias aí, nas nossas falas das equipes que circulam nos nossos abrigos, né? Porque fazer o sofrimento vir à tona de novo não é o objetivo. Acho que a gente precisa dar ânimo para essas famílias e é para isso que a gente está ali. Acho que a gente tem conseguido. Você já citou antes que não é grande o número de pessoas que precisam desta atenção. Por volta de quantas pessoas precisaram ser? A saúde mental tem triado, né? Toda de segunda a sexta o pessoal da saúde mental tem lá. Tem feito alguns atendimentos específicos, né? Todos tiveram, a gente teve o número aqui em Camaquã de 130. Todos tiveram essa escuta especializada. Poucos precisaram de medicação. Porém, isso não é determinante para dizer se essas pessoas vão ou não desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. Porque esse transtorno ele pode se desenvolver até 3 meses após a pessoa vivenciar o trauma, né? No caso deles, a enchente. Então, é muito recente para a gente falar em números nesse sentido, né? Alguns já retornaram para os seus municípios, alguns foram para outros municípios e, sim, podem ainda desenvolver. Nesse primeiro momento que a gente vive aí de 19 dias, né, indo para o 20º dia, as famílias têm mais as preocupações das demandas pontuais, né, e demandas de sobrevivência mesmo. Materiais? Demandas materiais. As demandas emocionais, elas vão surgir no decorrer. Depois. E possivelmente depois que retornarem para casa. Porque aí vem o baque, né? Porque eles têm recebido as imagens, ou têm ido até os municípios ver, aqui no nosso caso, né, o município de Eldorado, ver a situação, e aí começa realmente a desencadear as questões de saúde mental. Então, o caminho é longo aí, né? Nesse pós-catástrofe, pós, né, sofrimento, porque é depois que isso vai desenvolver, e ainda vai desenvolver em muitos. E eles continuarão, então, precisando de atenção psicológica. Isso aí. Os acolhidos que estavam no ginásio, que permaneceram, né, optaram por permanecer em Camaquã, já foram feitos os encaminhamentos, então, né, para se dar sequência nesses acompanhamentos, tanto enquanto Secretaria de Assistência Social, né, quanto as questões de saúde mental, através do CAPS e do CAPS infantil. Então, o município de Camaquã já está dando conta dessas demandas e, sim, os municípios de origem vão ter que dar conta, né? Pois é, eles são orientados a procurar os municípios? São orientados a procurar os municípios. A gente está em contato constante, né, com as equipes dos municípios, Também. alertando quem está retornando para suas casas, para que continuem alertas a essas pessoas e continuem de olho, né? Porque essas pessoas ainda precisarão. Por volta de quantas pessoas estão ainda aqui em Camaquã? Hoje, né, no nosso abrigo provisório, que agora de manhã o pessoal fez a mudança, né? Saímos do ginásio, que era um espaço já muito amplo. Era um espaço... Esse final de semana marca muito frio, né? É um espaço frio. Então, buscamos, durante essa semana, um espaço menor, mais aconchegante. E hoje chegamos ao número de 30 acolhidos no ginásio. Reduziu a 30 acolhidos. 30 acolhidos no ginásio. Fora todas as pessoas que estão em casas de familiares. Porque chegamos a ter mais de 300 pessoas aqui em Camaquã, em casas de familiares. E esse número a gente perde um pouco, né, o domínio deles. Porque os familiares, eles até procuram, mas acabam se acomodando nas casas, acabam buscando, né, a rede municipal para alguns atendimentos pontuais. Mas em ginásio, desalojados, né, hoje estamos, então, no abrigo provisório com 30 pessoas apenas. Né? A igreja fica bem mais aconchegante. Bem mais aconchegante, né? Estamos falando de 30 que alguns não têm previsão de retorno, alguns que não têm para onde retornar,
alguns que já estão trabalhando com a possibilidade de ficar em Camaquã. E então, tem estrutura para alocar uma casa? Alguns já têm trabalho. Alguns já têm trabalho, isso aí. A gente agora entra o nosso trabalho nesse sentido, né, de reorganizar a vida dessas pessoas. Então já estamos direcionando para o mercado de trabalho quem pretende ficar aqui em Camaquã, né? Tivemos ainda no início da semana, quando o número de acolhidos era maior, um mutirão do Cine no ginásio, para o pessoal que pretende ficar, poder, né, se inserir. Temos desses 30 quem já está inserido no mercado de trabalho, quem está indo em entrevistas, para a gente poder começar a direcionar, né? Poder reorganizar essas pessoas aqui em Camaquã. Terão alguma ajuda, por exemplo, para habitação? Não, infelizmente o nosso município aqui, Camaquã, a gente não conta, né, com benefício de aluguel social. Sim. Então, a gente aguarda, né, o município de origem, Eldorado, poder nos direcionar nesse sentido, se a gente vai conseguir, né, acolhê-los aqui com algum benefício de lá, o que a gente acredita que não vai ser possível. Legalmente. Exatamente. Mas deveria poder, porque lá eles não têm mais estrutura, né? Infraestrutura. Ontem o município de Eldorado disponibilizou um transporte para algumas famílias que queriam retornar para o seu município, né? Então veio um micro-ônibus que levou 3 famílias de volta para suas casas. Todos os dias aqui a gente tem disponibilizado, né? Para quem deseja retornar para suas casas, a gente trabalha muito na questão com as famílias do estar em segurança, porque a gente não pode mantê-los aqui contra a vontade. Isso é uma escolha de cada família, né? Mas eles devem saber bem para onde vão voltar. Mas, né, isso a gente tem trabalhado todos os dias e conversado se é seguro nesse momento retornar. Que Camaquã estará com estrutura enquanto eles necessitar, né? Porque o município de origem também está fragilizado. Também está fragilizado e também não consegue dar as respostas que os seus munícipes talvez precisam. Não né? tem estrutura para isso. Não tem. A gente, assim, acompanhou aí nesses 20 dias o pessoal de Eldorado vindo para conversar, né, no abrigo com o seu pessoal, conversar. E isso desorganiza muito eles ainda, porque eles estão fragilizados. Então, às vezes, o pessoal lá, né, os servidores de Eldorado, da Defesa Civil, do Poder Público, vêm com a intenção de ajudar, mas ainda está tudo muito desorganizado para eles. Eles não sabem ainda como vai ser. As perspectivas não são boas, né? E isso desorganiza o abrigado que está aqui. A pessoa que depende dessa resposta para voltar para o seu endereço. Eles não conseguem trazer solução. Não conseguem. Então, a gente tenta trabalhar no sentido de minimizar esses danos, né? De tentar fortalecer essas famílias até para entender isso. Até para entender que não é... O poder público de Eldorado não está sendo negligente, mas também não tem as respostas, né? Então, cada dia é um novo dia, cada dia a gente trabalha com algumas questões. Agora que o número está reduzido, o drama começa a aumentar um pouco, né? Porque esses 30 não têm a perspectiva de voltar. E aí? O que vai ser da minha vida? Né? Então, da gente poder fortalecer essas famílias para recomeçar, né? Porque eles precisam estar fortes para enfrentar o que vem pela frente. Se fala em cidades provisórias, mas não sei se na parte da Serra, ou no Vale do Taquari, não sei se Porto Alegre... Não existem informações, né, oficiais, concretas, né? Então, a gente que está ali todos os dias com o pessoal que está abrigado, a gente tem que trabalhar com o que há de concreto. O que há de concreto nesse momento vocês vão ficar aqui o tempo que precisar. Talvez até os próprios municípios não saibam. Não saibam, porque Eldorado do Sul, a cidade que foi praticamente 100% atingida. É isso aí, não sabem. Do prefeito ao vereador mais pobre. Isso aí. Na verdade, eles não sabem nem quais os bairros é seguro voltar. Pois é. Eles não conseguem trabalhar com isso ainda. Não, né? E hoje não tem expectativa de nenhum ser seguro ali. Não tem, né? Porque aí essa semana, por exemplo, veio um volume muito grande de chuva de novo, né? E as famílias que estavam aqui recebendo vídeos dos que estavam lá, com a água chegando de novo nas suas casas, né? E o município não consegue dizer se a água foi dos bueiros, se foi já do rio que subiu de novo, enfim, né? Tem muito entulho na cidade. Então a gente precisa trabalhar um dia de cada vez com essas famílias, né? Para preservar pelo menos a saúde mental dessas pessoas, né? Que eles vão precisar. Tem muita saúde mental pro pós
o desacolhimento. Seja aqui, seja em Eldorado, seja alguns que foram para Guaíba. Ontem ainda teve uma família que foi para Guaíba, alugou um imóvel lá. A Guaíba é diferente, não foi tanto. Não foi tanto. Isso aí. Município. É, isso aí. Hoje, por exemplo, que a gente teve a questão do mudar, né, de alojamento, isso também causou uma desorganização para essas famílias. É porque de alguma forma as pessoas são resistentes às mudanças. Isso, e o medo, né, Alvarino? Porque assim, a gente está falando, Camaquã recebeu no nosso abrigo famílias que passaram por situações bem tensas de acolhimento, né? De abrigos que foram tomados por facções e tudo isso mexeu demais. E eles não conheciam o Camaquã? Não conheciam Camaquã. Então, quando chegaram aqui, agora a gente fala em mudar eles de local, né? Até que a gente conseguisse trabalhar com cada um, que era para um local melhor, mais aconchegante, um lugar que eles estariam tão seguros quanto estavam nos ginásios. Isso desorganiza, né? Desorganiza a pessoa, desorganiza a família como um todo. Mas agora eles já estão lá, nessa hora devem estar almoçando já num lugar mais quentinho. E aí isso a gente conseguiu resolver, porque eles viram que eles não iam retornar para lugares que eles se colocaram em risco lá no início. Então é um dia de cada vez, né? Amanhã a gente não sabe. Amanhã, essa semana a marca tem previsão de tempo bom, né? Com isso as expectativas para retornar para casa aumentam e a gente vai trabalhando com cada família as suas demandas específicas nesse sentido, né? Perfeito. Alguma questão mais que você gostaria de abordar no nosso programa? Eu acho que reforçar, né, Alvorino, assim, a gente está com bastante voluntários se disponibilizando, vamos continuar precisando ainda. A gente sabe que no início tem muito mais, agora vai diminuindo. Não é porque, mas a Prefeitura de Camaquã agora está só com 30 abrigados aqui. Mas são 30 que precisam de toda uma estrutura. Então, quem ainda tem interesse de nos ajudar, quem está nos escutando, entre em contato conosco, né? Com os canais oficiais aí da Prefeitura. A Secretaria ali, né, a sede do Desenvolvimento Social, segue recebendo as doações que seguem sendo direcionadas para esses, para os outros municípios, para os que estão em casa de família. Então, o trabalho segue e a gente continua contando com toda a população de Camaquã. Perfeito. Vanessa, nós estamos muito agradecidos por você ter participado do nosso programa de hoje, trazendo esses esclarecimentos da vivência que você está tendo com os desabrigados em todos esses dias que eles estão por aqui. Muito obrigado. Obrigada e um bom final de semana a todos.